Então tá, pessoal, nós vamos começar essa aula de programação paralela, tá? Onde nós vamos falar do projeto de experimentos. Esse material ele foi baseado, né, no material ali do Lucas Melo Schnorr, professor lá da URGS, e o Vinícius Garcia Pinto, né? E ele foi apresentado no ERAD, ERAD RS, né, a 19ª escola, tá? Muito bem, então a gente vai começar primeiro falando o que que nós vamos falar nessa aula e o que que nós não vamos falar nessa aula, tá? Então, basicamente, o que que nós queremos ver aqui é um checklist, né? Ou seja, uma lista de pontos que eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer um experimento com programação paralela, tá? Muitos desses conceitos, eles são úteis para qualquer tipo de experimento, né? Pode ser programação paralela ou não, tá? E o objetivo nosso aqui é tentar entender como que nós conseguimos ter resultados mais significativos nos nossos experimentos, tá? Agora, o que que nós não vamos ver, tá? Então, nós não vamos ver como escolher as melhores métricas, nós não vamos ver como fazer um design mais arrojado de experimentos, tá? Nós vamos dar algumas ideias, como a gente pode seguir a partir dali, mas vocês vão ter que ir atrás de mais material, tá? E também nós não vamos ver como analisar os resultados, tá? Então, a gente, claro, a gente vai se limitar até gerar os resultados, mas analisar eles, considerar métodos estatísticos, aí já foge do escopo dessa aula, tá? Isso daqui poderia ser um curso só sobre isso, né? E aqui é só uma aula, tá? Bom, então, assim, quando a gente está trabalhando com programação paralela, a grande maioria dos trabalhos, né, envolve em um momento ou outro experimentos computacionais, né? Então, assim, eu fiz um algoritmo novo paralelo, então envolve eu fazer alguns experimentos para comprovar que aquele algoritmo realmente melhor, né? Então, muitas vezes o algoritmo ele tem a mesma ordem assintótica, ele pertence à mesma classe de complexidade, mas ele pode apresentar melhorias, né? Ele pode ser mais escalável, ele pode ter alguns conceitos melhores ali, né, na hora da construção dele. Então, aí a gente acaba usando experimentos, né? A gente vai fazer medição de tempo realmente na máquina, tá? Então, assim, é muito comum a gente utilizar pelo menos uma máquina. Essa máquina pode ter vários núcleos de processamento. E, claro, também pode envolver vários computadores, né? Eu posso envolver um cluster de computadores, um agregado de computadores, tá? E aí eu estaria, né, pensando em um algoritmo mais robusto, né, que consegue, então, utilizar a troca de mensagens, tudo isso, tá? Então, assim, a maior parte das vezes, o que a gente observa é que as pessoas fazem uma análise de desempenho muito superficial, tá? E o problema disso é que muitas vezes aquela conclusão que a pessoa chegou, ela só serve para aqueles experimentos que ela fez naquela máquina. Então, se eu rodar na minha máquina ou se eu rodar na sua máquina, as conclusões podem ser totalmente diferentes, né? Ou até mesmo a gente pode dizer que algumas vezes a conclusão é errônea, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está executando qualquer tipo de experimento, tá? Então, é isso que a gente vai tentar chamar atenção, tá? Legal. Então, assim, o objetivo dessa aula aqui, né, é tornar os experimentos mais confiáveis, tá? Então, eu quero que os experimentos tenham menos chance de estarem me levando a um equívoco, né, na hora de analisar os resultados, tá? E, claro, o segundo objetivo é como que eu obtenho a maior quantidade de informação rodando a menor quantidade possível de experimentos. Então, eu não quero ficar, executo experimento, aí, puxa, eu vejo que tem alguma coisa errada, eu executo de novo, agora eu descobri outra coisa errada, eu executo outra vez. Então, eu não quero ficar gastando tempo, desperdiçando meu tempo, rodando experimentos que eu vou jogar fora os resultados, né? Porque cada hora eu descubro um erro diferente. Então, a ideia é que a gente converse sobre os erros mais comuns na hora de fazer os experimentos e a gente já joga eles fora, né? De largada, a gente sai com menos erros possíveis, tá? Essa que é a ideia. Legal. Então, assim, quando a gente fala de experimento confiável, a gente fala também que os experimentos são reprodutíveis,
né? Eu consigo executar ele de novo. Então, assim, esse experimento super confiável. Então tá, gera esse resultado de novo. Não consigo. Opa, peraí. Né? Eu consigo na minha máquina gerar os resultados? Não, não consegue também. Não, pera lá, então não é confiável, né? Eu medi e só consegui obter aquele resultado uma vez na vida. Isso não é confiável, né? Parece mais uma obra do acaso, tá? Então a gente tem que ter ciência que quando a gente está fazendo experimentos, a gente está trabalhando com ciência, algo muito sério, algo que tem que ter, o experimento tem que ser reprodutível, tem que conseguir executar de novo e obter os mesmos resultados, né? Então, tem uma frase, né, do Albert Einstein que ele dizia assim, todos os experimentos têm que falhar da mesma maneira, né? Então, assim, se um experimento falha, todos têm que falhar da mesma maneira. O que a gente não quer às vezes funciona, às vezes não. Pera, a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Legal. Então, assim, para a gente conseguir ter esse grau de confiabilidade, então, o que a gente vai precisar? A gente vai ter que controlar as variáveis que a gente consegue controlar, tá? Então, assim, eu consigo controlar em qual núcleo de processamento minha thread está executando? Consigo. Opa, então eu quero controlar isso. Eu consigo controlar o que está executando? Consigo. Eu consigo controlar se a interface de wireless está desligado? Consigo. Então eu quero controlar isso. Então eu quero controlar tudo que eu conseguir, tá? Agora, o que eu não conseguir controlar, eu vou registrar. Tá? Então, assim, eu não consigo controlar o processador que eu estou executando, porque eu só tenho uma máquina. Tudo bem, então eu vou registrar qual máquina que eu executei, né? Então, assim, o que está fora do meu controle, ou o que está fixo, eu pego e registro o que está acontecendo, né? Então, eu vou registrar. Eu não consigo ficar mudando toda hora a versão do GCC. Não consegue? Então tá, então me diga qual versão do GCC você usou. Me diga qual flag de otimização você usou. Isso eu consigo mudar. Então tá, então a gente vai controlar a melhor flag e vamos registrar isso também. Tá? Muito bem. Então a gente pode chegar nesse primeiro momento, que seria quais são as fases de um experimento. Tá? Então, quando a gente pensa em um experimento nesse contexto, né, de programação paralela, execução né, eu quero marcar o tempo de execução em um computador, eu quero marcar o desbalanceamento de carga, eu quero marcar qualquer coisa, né, relacionada à programação paralela, então a gente vai ter algumas fases, tá? Muito bem. Então, a visão geral a gente vai ter a parte de controle e coleta dos dados. E a segunda parte, análise desses dados. Tá? Essa é a visão geral. Então, assim, eu já adianto que nós estamos mais interessados na primeira etapa, tá? O controle e a coleta dos dados. A análise, a gente não vai olhar aqui nessa aula, tá? Muito bem. Então, o controle e coleta, ele envolve várias fases, tá? Então, vamos com calma aqui. Vamos olhar passo a passo o que nós temos aqui nessa ilustração, tá? Então, assim, primeira coisa, a gente tem nossa aplicação paralela aqui embaixo, né, em rosa. Deixa eu tentar pegar uma cor que é um pouquinho melhor. Legal. Deixa eu... beleza. Então, aqui embaixo, né, nós temos nossa aplicação paralela, tá? Maravilha. Joia. E nós vamos ter também os computadores que nós vamos usar aqui em cima, o maquinário. Tá? E esse maquinário, ele pode ou não envolver uma rede de interconexão, pode ser uma Ethernet, por exemplo, pode ser um InfiniBand, pode ser... Né? Então, eu posso estar usando um nó, ou eu posso estar usando vários nós de processamento. Tá? Eu posso estar usando N nós de processamento. Legal. Então, assim, é importante eu fazer um registro, né? E o melhor é que se for automático, né? Registrar as informações da minha plataforma, tá? Então, o que eu quero registrar? Eu quero registrar quantas máquinas, né? Eu quero registrar
quais são essas máquinas, quantos processadores tem, qual o núcleo de processamento, qual a frequência, qual o modelo do processador, qual a versão do compilador que eu estou usando, qual o sistema operacional. Então, eu tenho uma série de informações que eu gostaria de registrar, né, sobre essa plataforma que eu estou utilizando, né, inclusive sobre a rede, né, por quê? Se eu conseguir registrar todas essas informações, alguém pode fazer um cenário parecido ou igual e executar os experimentos também. E aí a gente pode verificar se nossos experimentos batem, né? Então a gente pode comparar os experimentos. Isso é interessante, né? Porque eu consigo reproduzir, tá? Tudo bem, uma vez que a gente tem esses dois passos iniciais, que são as máquinas, né, e a aplicação, chega a hora da gente definir o projeto do nosso experimento, tá? Então, assim, o que que nós vamos variar no nosso experimento? Ah, nós vamos variar o dado de entrada N, nós vamos testar com um número diferente de processadores, nós vamos testar com um tamanho diferente de memória, nós vamos testar com... E aí a gente pode começar a dizer tudo que a gente vai testar, tá? Então, nessa fase de definição do projeto experimental é onde vai entrar esse projeto, tá? E aqui é importante, né? Porque se eu sei quantos N's, eu vou testar com N igual a 10, igual a 20, igual a 30. Ah, legal. Quantos processadores? Com 1, 2, 4 e 8. Ah, legal. Quanto de memória? Com 1 GB e 2 gigas. Pô, bacana. Tá, quantos experimentos você vai fazer? Não sei. E como você não sabe? Né? Então, a gente vai começar a pensar aqui quanto tempo a gente vai gastar também. Né? Imagine que cada experimento demore, sei lá, 1 minuto. Né? Ou cada experimento demore 1 hora. Tá? Agora, se eu quiser fazer todas as combinações possíveis, 3 vezes 3 vezes 2. Opa, vou demorar vários minutos para rodar uma vez. Tá? Quantas vezes eu vou rodar? Eu vou querer executar cada experimento pelo menos, sei lá, 100 vezes para obter uma média. Né? Então, a gente já começa a ver, olha, 100 vezes 2, 200, 200 vezes 3, 600, 600 vezes 3, 1.800 experimentos, ou seja, eu vou precisar de 1.800 minutos para rodar tudo isso. Então, nessa fase de definição do projeto, eu consigo já começar a imaginar quanto tempo vai demorar meu experimento. Tá? E aí a gente pode pensar, eu estou fazendo um trabalho de graduação, o trabalho de graduação demora 6 meses. Tá, e daqui a pouco eu vejo que para rodar meus experimentos eu precisaria de 4 anos. Não é um cenário muito bom, então eu vou ter que melhorar meu projeto de experimentos. Eu vou ter que verificar se eu preciso realmente testar tudo isso, tá? Então, a ideia é eu analisar o projeto experimental antes de começar a fazer os experimentos, que seria a fase última aqui que a gente da coleta de dados, tá? Então, eu faço meu projeto, eu posso criar um script e coloco o script para rodar, né? E aí eu não me preocupo mais, aí ele está executando os experimentos e vai me gerar os dados coletados, tá? Então, a gente registrou dados da plataforma, registramos dados da aplicação e geramos também os resultados do experimento. E aí, depois, o que a gente pode fazer com esses dados coletados? Bom, com esses dados coletados, a gente pode fazer análise, tá? Então, na análise, a gente pode usar aquelas métricas que a gente já conversou, né? Em outra aula. Overhead, speedup, eficiência, escalabilidade. Tá? E claro, a gente vai ter que fazer a interpretação desses dados. Tá? Então, se eu não conhecer nada sobre sistemas paralelos, se eu não conhecer nada sobre programação paralela, não conhecer sobre os paradigmas e nem as máquinas paralelas, como que eu vou fazer uma boa análise? Tá? Então, essa interpretação, ela vai ser mais profunda, melhor feita, se a pessoa tiver mais conhecimento do cenário, tá? É onde ela está trabalhando.
Joia? E aí a gente pode usar, então, métricas de análise de desempenho, a gente pode usar métodos estatísticos para fazer essa análise também. Tá? Muito bem. Então, a gente começa agora a falar de fatores, níveis e variáveis de resposta. Tá? Então, os fatores, tá, são as variáveis de controle que eu consigo controlar. Tá? Então, imagina que eu consiga controlar o tamanho da minha memória cache. Né? Isso aqui não é tão verdade, não é comumente verdade. Tá? Mas eu poderia dizer que eu consigo controlar se eu habilito o prefetch da minha cache na BIOS ou não habilito. Né? Eu posso deixar sem prefetch na BIOS. Tá? O número de threads. O número de threads eu consigo controlar facilmente, né? Quase sempre eu consigo controlar isso. O número de nós, ou seja, o número de máquinas que eu vou usar, o número de processadores, tá? A latência da rede. Então, eu posso utilizar, sei lá, duas tecnologias de rede, Ethernet, InfiniBand, que vai me trazer uma latência de rede diferente, né? Ou ainda eu posso usar formas sintéticas de mudar a latência da minha rede, né? E aí eu posso fazer teste para ver quanto que isso interfere, tá? Então, nota que aqui a gente está pensando quais as variáveis que eu gostaria de mudar, ou seja, quais botões eu vou começar a girar de um lado para o outro no nosso experimento. E esses são os fatores, tá? Agora, para cada fator, eu consigo pensar em, para o número de threads, eu vou colocar 2 threads, 4, 8, 16, 32. Faltou um aqui, né? Não, eu quero fazer tal coisa. Então, para cada um desses fatores, eu vou ter níveis. Esse fator vai ter níveis. O número de threads vai ter nível. Vai ter uma thread, 2, 4, 8. A cache, vai ter a cache de 1 mega, 2 megas, 4 megas. O número de nós vai ser 1 nó, 4 nós, 16 nós. Alguma coisa assim. Então, eu consigo pensar nesses níveis. Tá? Então, os níveis, eles são ligados ao fator. Então, para cada fator, eu tenho os níveis que eu quero fazer meu experimento. Então, eu quero com 10, 20, 2 GB de cache. Né? Então, poderia ser a cache, não a memória cache, mas a cache da minha aplicação. Tá? O número de threads, o número de nós que eu quero testar e a latência da rede. Tá? Então, eu vou testar com uma rede que tem uma latência de 2,67 milissegundos, 2,06, 2,70. Tá? Legal. Então, assim, nisso daqui eu já começo a pensar, bom, nem falei da entrada da aplicação, né? Eu poderia também pensar no o outro fator, poderia ser o N, né? Quantos pontos eu vou entrar, né? Como parâmetro de entrada na minha aplicação. Seria um outro fator, o fator N, e vai ter os níveis. Eu vou entrar com 10 mil elementos. Eu vou testar com 20 mil elementos, né? E claro, né, esses níveis, eles vão considerar o quê? Eles vão considerar o que eu tenho disponível, né? Então, assim, latência da rede, o que eu consigo definir, né? Número de nós, é o que eu tenho disponível. Eu quero fazer o teste com 1024 nós, mas eu não tenho um computador desse, não tenho acesso a um computador desse. Bom, não adianta, né? Então, os fatores, eu vou verificar o que é relevante eu testar, né? O que é relevante eu testar nessa aplicação que eu estou testando, que eu estou averiguando, né? E quais níveis faz sentido. Então, os níveis não faz muito sentido, talvez, eu testar com 1, 10, 100, né? O que acontece aqui no meio? Não, faz sentido, porque essa aplicação, ela se comporta de tal maneira. Ok. Então, eu tenho que pensar também os níveis de acordo com o que faz sentido na minha aplicação, tá? Então, imagina uma aplicação que ela tem que ter números ímpares de, sei lá, número potência de 3, número de threads, porque senão ela não usa bem as threads, né? Então, eu posso ter isso também, tá? Muito bem. E claro, eu posso olhar com esse olhar, será que eu preciso de testar tudo isso daqui mesmo? Ou seria só testar com um tamanho pequeno e um grande para ver o comportamento, né? Então, eu posso pensar em como reduzir o número de níveis. Então, muito
Muito bem. E aí eu vou ter as variáveis resposta, que vai ser, quando eu rodei com 10 megas, 2 threads, 4 nós, e essa latência de rede, eu tive um resultado. Quando eu rodei com essa outra latência de rede, outro resultado, outro resultado. Então, eu vou ter uma variável resposta, pelo menos, para cada uma dessas combinações, né? Eu posso pensar nisso, tá? Então, são as observações medidas, que aí eu posso fazer toda uma análise estatística em cima, né? Eu posso tentar fazer uma correlação dos parâmetros e tudo mais, tá? Legal. Tá, então, as variáveis de resposta, ela pode ser, eu posso medir várias coisas diferentes. Eu posso medir, por exemplo, o tempo de execução. Eu posso medir a energia consumida. Eu posso medir o número de ciclos de relógio, né? Eu posso medir a quantidade de cache misses, né? Eu posso medir, sei lá, o CPI da minha máquina. Eu posso medir os misses a cada 1000 instruções. Misses per kilo instructions, né? MPKI. Então, eu posso pensar em várias diferentes variáveis resposta, né? E aí eu vou usar isso daqui depois para chegar às minhas conclusões, tá? Para fazer minha análise. Legal. Então assim, para uma aplicação paralela, né, a gente vai ter as variáveis de resposta. Por exemplo, tempo de execução, em segundos. O fator que eu vou alterar vai ser o número de processos. Quais níveis? O nível 1, 2, 4 e 8. Se tiver outro fator, vai ter outros níveis para aquele outro fator, e assim por diante. Então, aqui seria um experimento, um, um exemplo de como eu descreveria o experimento que eu estou fazendo. Tá? Então, nota que quando a gente fala em fator, todo mundo sabe o que a gente está falando. Quando a gente fala em níveis de um fator, todo mundo sabe o que a gente está conversando sobre. Tá? Então, a gente tem uma forma única de se comunicar. Tá? Legal. Então, aí a gente pode ter os resultados observados, né? Então, aqui seria o caminhos variando o número de threads. Então, com uma thread, 2, 4, 8 threads. Tá? O tempo de execução está tendo esse comportamento. Depois a gente pode fazer análise de speedup e por assim por diante. Tá? Legal. Então, e como fica aqueles fatores que a gente não consegue controlar? Os fatores que a gente não controla, a gente armazena, né? A gente guarda um registro deles. Tá? Então, aqui eu coloquei um registro ultra detalhado de uma máquina. Tá? Quase sempre a gente não faz isso. A gente diz qual que é o modelo do processador e aquele modelo já vai estar implícito todas essas informações. Mas às vezes é legal falar, né, qual que é o número de núcleos e a frequência, para que o usuário não tenha, né, o leitor não tenha que verificar tudo isso. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo ultra detalhado do que está acontecendo, né? Mas muitas vezes a gente vai precisar do que? Número de núcleos, quantos núcleos virtuais, quantos núcleos físicos, não é? Qual que é a minha memória, qual que é a velocidade da minha memória, né? Uma DDR, tá? Quanto de armazenamento eu tenho, né? Eu posso falar assim, quantos dispositivos eu tenho, eu posso ter vários banquinhos de memória, né? A gente chama de banco de memória, mas seria o dispositivo. Quantos canais de memória? Essa memória tem ECC? O ECC costuma diminuir, né, o desempenho em 20%. Então, a gente pode armazenar essas informações. Então, quanto mais a gente souber da máquina, melhor, mais a gente sabe o que esperar dos experimentos e melhor a gente pode reproduzir um experimento, a gente pode entender o experimento também melhor, né? A gente tem aqui a versão do GCC. Faltou aqui falar, aqui a flag de otimização, O2. Então, na versão 5.5.0. Na flag 02. Faltou falar o que? Faltou falar do sistema operacional que eu executei, né? Qual sistema operacional? Foi o Ubuntu? Qual versão do Ubuntu? Qual kernel? Né? Com essas informações,
eu consigo melhor, né? Eu posso ter usado aqui a flag de, sei lá, flag menos static. Eu posso ter usado a flag no inline. Então, quanto mais informações eu colocar aqui, melhor vai ser para alguém que queira reproduzir meu experimento. E se eu quiser reproduzir o experimento no futuro, vai ser melhor para mim. Tá? Muito bem. Legal. Então, como que eu meço essas informações, professor? Bom, a gente pode medir de algumas formas, tá? A gente pode usar o LSHW, a gente pode usar LSPCI, a gente pode dar um CAT, né? O CAT ele é para imprimir. Imprimir esse arquivo aqui, CPU-info. A gente pode dar um LSCPU. A gente pode ainda usar um outro comando, que é o LSTopo, né? Ele dá a topologia da minha máquina. É super legal, ele mostra as caches, mostra como que é a relação das caches com o CPU, tá? LSTopo. Então, temos várias formas aqui no Linux, né, de obter essas informações. O GCCA, eu posso dar um GCC-version. Eu posso ver as flags de otimização que eu usei no GCC, não só as de otimização, mas as demais flags também que podem interferir, né? O menos static pode interferir, por exemplo, no desempenho. O unroll loop também vai, né, contribuir com o desempenho. Então, é legal eu registrar como que eu compilei o meu código. Tá? Legal. Então tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o design do experimento. Né? A gente começou a falar uma série de nomenclaturas para a gente saber do que a gente está conversando, e agora a gente vai falar mais do design. Tá? Bom, o design do experimento, antes a gente precisa considerar um detalhe importante, que é, será que existe iteração entre os fatores que eu estou medindo? Então, eu poderia falar assim, olha, aqui eu tenho o CPU e aqui eu tenho a minha memória. Então, eu tenho o CPU A1 e o CPU A2. E eu tenho a minha memória B1 e a memória B2. Tá? Então, eu posso fazer um experimento e obter esses resultados aqui. Tá? Imagina que uma unidade de medida pode ser tempo, pode ser misses, pode ser alguma coisa. Tá? Então, vocês vão pensar qual que é a melhor unidade de medida. Mas esse exemplo que eu estou querendo dar aqui, ele não considera assim não é um exemplo fechado, tá? Ele é um exemplo aberto para a gente entender o que a gente está falando da interação entre fatores, tá? Então, imagina que eu fiz todas as combinações possíveis e obtive esse tempo aqui. 3 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 8 segundos. Então, o que a gente consegue observar? Que entre esses dois camaradas aqui, existe 3 segundos adicionais. 3 segundos adicionais. E quando a gente olha na outra distribuição, a gente pode ver que aqui a gente tem uma piora de 2 segundos. Sempre 2 segundos. Então, uma coisa constante. Então, olha só o que a gente está falando com esses resultados. Com esses resultados aqui, a gente pode chegar à conclusão que não existe uma interação entre os fatores. Com essas medidas aqui não existe, né? Sempre nessa distribuição, quando eu mudo de A1 para A2, aumenta 2 segundos. Sempre que eu mudo de B1 para B2, aumenta 3 segundos, né? Então, assim, parece que as coisas são bem independentes, nesse caso aqui. Tá? Então, não tem uma interação clara entre esses fatores, tá? O que seria uma interação clara entre os fatores? Seria alguma coisa assim, que quando eu mudo daqui para cá, eu tenho uma piora, por exemplo, de 2 segundos. Quando eu mudo nesse outro sistema aqui, vamos supor então que a gente está com a memória, né, e o CPU aqui em cima. Nota que aqui mudou, adicionou 3 segundos. Ou seja, existe uma correlação aqui, uma interação entre esses dois fatores. Né? Quando eu coloquei o A2 com o B2, o tempo não foi 2 aqui. Né? Aqui mudou, ficou 4 segundos mais lento. Enquanto aqui era 3 segundos mais lento. Então, aparentemente, esses fatores aqui, eles trabalham juntos para chegar no resultado final. Então, eu tenho que tomar muito mais cuidado nesse caso. Tá? Por quê?
Se eu alterar somente um fator desse por vez, então aqui, ó, né? Então, aqui existe iteração. Então, imagina só que eu pego e vario, eu pego e obtenho só esse resultado, e depois só esse resultado aqui. Né? Eu quero executar menos experimentos, então eu mudei o CPU primeiro, e depois só mudei a memória para esse CPU A2. Né? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter eu vou chegar a uma conclusão errônea, né? Porque olha só, aqui me fala que sim, que o CPU aumenta em 2 segundos. E depois eu vou falar que a memória aumenta em 3 segundos. Olha que conclusão legal. Quando eu fizer nessa outra máquina aqui o experimento, eu vou chegar a uma conclusão errônea, porque eu vou dizer assim, olha, sempre altera em 2 segundos. E depois eu vou falar, olha, sempre altera em 4 segundos. Não, professor, não é verdade. Ó, se eu executar todas as combinações, eu vou ver que o B2, às vezes, ele só altera 3 segundos. Né? Às vezes, o A1 para o A2, dependendo da memória, vai alterar em 3 segundos também, não em 2. Então, eu chego a conclusões equivocadas, né? Quando eu tenho iteração entre os fatores. Tá? Então, isso daqui é muitas vezes negligenciado. Tá? Quando eu estou na ânsia de fazer os experimentos mais rápido, eu não consigo perceber que, olha, eu estou jogando fora um entendimento sobre a relação entre esses fatores, a interação deles, tá? Que um afeta o desempenho do outro. Muito bem. Então, sabendo isso, a gente vai ter que tomar uma escolha, né, do design do experimento que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente pode fazer um design simples. Tá? Então, aqui são os 3 sabores. Tá? O design simples, o design fatorial completo e o design fatorial fracionário. Tá? E a gente vai olhar cada um deles. Tá? Então, olhando primeiro o design simples, o que a gente vê seria assim, a gente varia apenas um fator a cada execução. Isso é legal, né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Então, imaginando uma tabela de possíveis resultados, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou variar um parâmetro, e depois eu posso pegar, por exemplo, o melhor parâmetro, ou o pior deles, e eu vou fazer uma outra exploração de um outro fator, né? Então, eu primeiro testei o fator CPU, escolho uma CPU e testo diversos tamanhos de memória. Aí eu poderia ainda continuar, né? Poderia ser um design tridimensional, né? Onde para um determinado tamanho de memória, né? Para para um determinado parâmetro de memória, eu poderia fazer o quê? Eu poderia testar diversos parâmetros, né? Então, para um CPU, para uma memória, aqui eu vario o número n, né? Então, vai ter o n igual a tanto, n igual a tanto, n igual a tanto. Então, imagina lá naquele exemplo inicial que a gente tinha CPUs, ou seja, quantidade de... Não era CPUs, né? Vamos apagar aqui. Primeiro, o tamanho da cache. Colocar como cifrão cache. Depois, o número de threads. Depois, o número de máquinas. Então, eu iria variar os níveis desse fator. Eu escolho um nível aqui e vario o número de threads. Escolho o número de threads, vario o número de máquinas. E assim por diante. Né? Então, o que é legal aqui? Nesse experimento, eu vou variar apenas um fator por execução. Problema. Eu vou poder chegar a conclusões erradas, equivocadas, se houver iteração entre os fatores. Tá? E se isso for importante para mim, eu vou chegar a conclusões equivocadas. Tá? Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é um número baixo de experimentos. Então, eu não testo todas as combinações. Né? Lembra lá no início, a gente tinha calculado 1.600 combinações, 1.600 experimentos.
Não, eu não vou testar 1.600 experimentos, eu vou testar muito menos do que isso, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? Legal. Então, o segundo design que eu posso ter é o design fatorial completo. Tá? O fatorial completo são aquelas 1.600 repetições que eu falei lá no início, ou seja, todas as combinações possíveis. Tá? Então, com todas as combinações possíveis, eu vou ter basicamente um arranjo de dados, né? Eu vou ter muitos dados e eu posso olhar os dados como eu quiser, né? Entendendo o efeito daqueles dados. Tá? Então, eu consigo entender o efeito de cada fator nos demais fatores. Tá? E esse daqui é o design, é o desejado, esse daqui é o sonho. Tá? Então, quando a gente pensa lá no sonho, com algodão doce, com arco-íris, unicórnios, é esse daqui. Tá? É o design fatorial completo. Qual é o problema dele, professor? O problema dele é você vai ter que rodar muitos experimentos, então ele custa muito computacionalmente. Tá? Então, isso daqui quase sempre acaba levando muitas horas de experimentação, né? Ou dias, ou meses, ou anos. Tá? Então, esse daqui é o problema do design fatorial completo. Enquanto o outro era muito simplista, esse daqui é muito complexo. Tá? E a gente pode chegar ao meio termo, tá? Que seria o design fatorial fracionário. Ou seja, eu vou obter uma parte daquele design fatorial completo, tá? Só parte dele que eu vou explorar, tá? Então, onde eu sei que as iterações são negligenciáveis, né? Ou são conhecidas, tá? Então, se eu sei que, olha, tem dois fatores ali que não importa muito, eu sei realmente que eles vão ter uma iteração e essa iteração não me interessa. Ah, ok. Então, eu posso não fazer todas as combinações ali, tá? Qual que é o foco? O foco é eu economizar tempo e recurso. Eu não ter que alocar a máquina, executar durante horas, dias, meses, tá? O problema, eu não vou obter todas as iterações. Mas, se eu fizer, né, com base em interações que eu sei que são negligenciáveis, está tudo bem, tá? Então, está tudo bem eu ter menos informações. E o que que eu vou chegar aqui? Eu vou chegar a um meio termo, né, que é praticável. Ou seja, ele não é o que executa poucas iterações, não é o que executa todas. Ele vai executar alguma coisa aqui no meio. Quanto mais eu souber sobre os fatores, né, os fatores conhecidos, quais são as iterações que são negligenciáveis, quanto mais eu souber sobre isso, menor pode ser a quantidade de experimentos. Idealmente, a gente quer chegar, né, mais próximo daquele design simples. Tá? Muito bem. Então, vamos olhar agora um checklist para os testes. Tá? Esse checklist ainda não é o checklist final, ele é um checklist mais extenso. Tá? A gente já vai chegar no checklist final. Então, a gente vai começar a olhar o checklist, tá? Dividido em 4 etapas. Primeiro, a gente vai olhar a aplicação paralela. Depois, nós vamos olhar a máquina e a rede. Depois, o projeto experimental. E, por último, a execução dos experimentos. Tá? Então, a gente vai olhar cada um desses passos do meu experimento separadamente. Legal. Então, primeira parte, aplicações paralelas. Legal. Então, primeira coisa, né? Quando eu faço um programa paralelo, eu tenho o básico, né? O básico é eu verificar se a saída, os resultados, né, paralelos são iguais com os resultados sequenciais. Tá? Então, eu tenho que executar diversos testes para verificar se meu código está minimamente correto. Tá? E como que eu asseguro a minimamente correto é verificar se os resultados paralelos estão iguais ou sequenciais. Tá? Ah, o que mais se sugere, professor? Eu sugiro vocês fazerem uma verificação usando, por exemplo, Valgrind.
né? O Valgrind, ele consegue detectar vazamento de memória. Isso é importante, tá? Mas o que o Valgrind não vai detectar é condições de corrida, tá? Então, é importante a gente ficar ciente disso. Será que eu estou executando todas as iterações que eu preciso executar no experimento? Né? Ou será que tem alguma variável compartilhada erroneamente? Então, variáveis compartilhadas entre threads que não deveriam estar compartilhadas também é outra fonte de problema. Tá? Outra coisa que eu costumo usar é o Electric Fence. Tá? Vocês compilam no GCC, por exemplo, com menos LeFence. E o LeFence, usando com Valgrind, ele ajuda a detectar vazamento de memória. Tá? Novamente, você verificou que não tem vazamento de memória, você verificou que o resultado sai igual, isso ainda não é uma certeza absoluta que a implementação está correta. Tá? Por quê? Bom, pode ser que você tenha compartilhamento de variáveis indevidas. Então, isso é importante a gente olhar também. Tá? Condições de corrida também. O Valgrind não vai detectar condições de corrida. E condições de corrida é aquilo, você executa várias vezes, e às vezes uma vez, em várias medições, uma vez você tem um problema. Tá? Então, não ignore esses problemas que acontecem uma vez ou outra. Eles são ouro. Tá? Por quê? Eles estão dizendo, olha, a tua implementação tem um problema, não ignore. Tá? Não faça como avestruz, né? Não coloque a cabeça, né, na terra. Não é isso. Tá? Então, se você achou uma execução que deu segfault, ou que deu um resultado errado, isso tem que ser levado com muita seriedade, tá? Porque é uma chance de ouro para você achar um bug no seu código, tá? Então, não ignore esse sinal, tá? Legal. O que mais? Então, aplicação paralela, a gente verificou a corretude. Massa. Depois, a gente vai ter que criar vários tamanhos de entrada. Tá? Então, se eu quiser fazer o teste de escalabilidade para saber se a aplicação é fortemente escalável, fracamente escalável, então eu vou criar tamanhos de entrada diferentes. Tá? Agora, qual o tamanho de entrada que eu crio? Bom, o ideal é que a menor entrada ela rode um tempo significante, ou seja, que você consiga medir com tranquilidade, que o sistema operacional não vai interferir tanto. Tá? Então, como que a gente faz isso? Olha, a dica, sim, inicial é tentar rodar com entradas maiores, que demora mais do que 10 segundos. Tá? Eu fiz uma entrada que demora 0,1 segundo. Bom, quanto disso o SO está influenciando? Você vai ter uma variabilidade muito grande no seu experimento. Então, não faça isso. Né? Dê preferência para uma entrada um pouquinho maior, que vai ter menos variabilidade, né, percentualmente. Tá? E outra coisa, evite a criação de entradas aleatórias. Tá? Então, assim, para cada experimento eu rodo uma entrada aleatória diferente. Se você estiver fazendo isso, você tem que saber trabalhar com essa análise de aleatoriedade. E não é uma análise tão simples. Tá? Então, envolve bastante estatística. Então, a regra de ouro é evite criar entradas aleatórias. Tá? Tente criar uma entrada que você conheça, né, quando você está fazendo a variação dos fatores. Tá? Então, eu mudo o CPU, mudo a memória, a mesma entrada. Não fico mudando a entrada. Tá? Claro, a gente pode fazer essa análise entre o melhor e o pior caso. Tá? Então, assim, a gente pode fazer uma análise, não, eu vou trabalhar só com o pior caso, legal. Né? Não, eu vou trabalhar com o caso médio, legal, gere o caso médio. Tá? O problema é você deixar que alguns experimentos caiam no melhor caso e outros caiam no pior caso. Isso daqui é horrível. Tá? Ou ainda heurística de busca de espaço de projeto. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois pontos aqui. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Então, imagina esse exemplo aqui do insertion sort. Então, imagina que eu tenho duas entradas. Tá? Eu tenho essa entrada aqui e essa entrada aqui. O que eu espero de resultado final?
o resultado final, vocês vão ver que tem os mesmos valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Mas o resultado final, eu espero que fique 1, 2, 3, o 4 e o 5. Ou seja, a gente tem os mesmos valores, só que eles estão ordenados de formas diferentes. E eu vou rodar o mesmo algoritmo de insertion sort. Tá? Então, esse algoritmo a gente vai começar fazendo assim. Então, nós vamos inserir o primeiro elemento. Tá? O primeiro elemento, ele seria o número 5. Tá? Então, deixa eu só limpar aqui para a gente não se perder. Então, a primeira inserção seria o 5, ou a primeira inserção seria o 1. Bom, não tem muito o que fazer, né? Ele já está em ordem, né? Porque ele é o menor elemento que existe atualmente, o 1 é o menor que existe atualmente. Tá. Mas aí o que, que a gente faz? A gente vem e insere o 4. E a gente insere o 2. E o que, que a gente nota? A gente nota que o 4 está fora de ordem com o 5. Né? Então, conforme eu vou inserindo cada elemento, o que, que eu quero fazer? Eu quero ordenar ele. Tá? Então, vamos avançando. O que, que a gente faria aqui? A gente faria uma troca. Aqui já está tudo ok. Tá? Beleza, então eu vou avançar. Agora eu vou inserir o elemento 3. Quando eu insiro o elemento 3, eu verifico. O elemento 3 está na posição correta? Aqui ele está na posição correta. E no caso laranja? Não é bem assim, né? Então ele vai ter que trocar. Aí ele falou, opa, tem que trocar de novo. Agora eu estou na posição correta. E aí eu vou inserir o próximo elemento, eu insiro 2. Quando eu insiro 2, né, nota que o 4 eu já pude inserir naquele meio tempo, eu posso estar inserindo o 5 aqui. Então, o que, que eu estou chegando aqui ao caso, o que, que eu quero ilustrar para vocês eu estou no pior caso nesse algoritmo. Opa. Eu estou no pior caso. Se eu pegar essa entrada, é o mesmo algoritmo, é o insertion sort. Mas se eu pegar a entrada A, vamos colocar assim, eu estou no O de n ao quadrado, que é o pior caso. Se eu pegar o caso B, o que, que eu tive que fazer? Eu tive só que inserir cada um dos elementos, né? Porque eles já estavam ordenados. É o melhor caso possível. Então, dependendo da entrada, eu vou ter um desempenho totalmente diferente. Isso daqui, por isso que eu quero controlar a entrada, eu não quero deixar aleatório, né? Se eu deixar aleatório, olha, às vezes eu posso cair no pior caso, e às vezes eu posso cair no melhor caso. Não é legal, tá? De forma geral, eu costumo dizer para a gente usar o pior caso, ou o caso médio, né? Então, é importante a gente dizer qual caso a gente está usando. Eu usei o pior caso, eu usei o caso médio, né? Eu usei o pior, o melhor e o caso médio. Ótimo, tá? E usar em todos os experimentos, aquele mesmo caso. Tá? Então, posso gerar alguns casos interessantes e usar ele. Tá? Muito bem. Agora, quando a gente está trabalhando com heurística, né, ou quando a gente está fazendo uma busca, né, por exemplo, imagina esse exemplo aqui que é a busca para encontrar o mínimo. Então, esse daqui é o ponto mínimo, tá? Esse, onde está o x aqui é o ponto mínimo do meu espaço de busca. Tá? Então, olha só o que está acontecendo. Quando eu tenho uma thread só, ela demora essa quantidade de tempo para executar. Né? Ela sai daqui do espaço de busca, procurando o mínimo, o mínimo, o mínimo, e achou o mínimo aqui. Tá? Então, a gente poderia dizer assim, que aqui é onde está a solução que eu quero. Tá? Então, abaixo de um certo linear é o que eu quero achar de resultado. Tá? Então, vocês podem pensar, isso daqui vai ser um problema parecido com o do N Queens, né? Colocar N rainhas no tabuleiro de xadrez. Tá? Então, aparece ali um problema muito parecido com esse. Né? Muito bem, o que eu estou interessado em demonstrar aqui a gente não quer se preocupar em qual o algoritmo, mas a gente quer entender que é um algoritmo que, olha, como os dados se comportam dessa maneira, a resposta estará aqui. Tá? É isso que nos interessa aqui nesse experimento, nesse exemplo. Agora, vamos pensar em duas threads. Duas threads eu colocaria a segunda para executar aqui no meio, não é? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, uma thread vai executar todo esse espaço de busca e não vai achar a solução. A segunda thread executa um pouquinho e já acha a solução.
tá? Então, claro, o tempo de execução, as duas threads falam qual que achou o resultado. Ah, eu achei o resultado. Opa, para a execução. Então, meu tempo total vai ser igual a esse cara aqui. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui em cima, próximo do T1, para a gente comparar. E vamos ver o T4. Se eu colocar 4 threads, olha só que sorte que essa quarta thread tem. Essa quarta thread, ela tem muita sorte, porque ela anda um pouquinho e já acha a solução do meu problema. Né? O que acontece? Esse desempenho, olha só como que tá. Quer ver? Olha só, o tempo com uma thread. Aqui seria o speedup esperado. Né? Esse tempo para duas threads, mas é muito menor. É um super linear. Olha só o tempo para duas threads, o tempo que a gente esperaria quando a gente colocasse o dobro de threads. Seria aqui. Mas olha o tempo que a gente conseguiu. Né? Basicamente 8 vezes o desempenho, comparado com duas threads. Né? Duas threads, a gente conseguiu um desempenho maior que dois, sei lá, 3 vezes. Então, o desempenho super linear. Agora, o desempenho super linear não foi graças à nossa habilidade. Né? Não foi porque, nossa, olha como que eu sou um bom programador. Não, 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 não. Esse speedup super linear foi porque a gente fez um pouco de lambança na hora de testar os experimentos. Né? Então, nesse caso aqui, qual que é o ideal da gente fazer? O ideal é a gente testar todo o espaço de busca. Por quê? Daí eu garanto que eu estou testando o meu algoritmo. Eu não estou testando a sorte do meu algoritmo em achar um resultado. O que eu tenho aqui é a sorte dele de achar o resultado nessa condição. E se eu falar que agora eu tenho que achar o máximo, o desempenho vai ser outro, totalmente diferente. Então, eu não quero depender disso. Né? O que a gente quer entradas que sejam consistentes, né? Ou seja, eu consigo reproduzi-las, tá? Então, basicamente é isso. Joia. Então, legal. A gente acabou de falar da aplicação paralela, tá? Agora a gente vai falar das máquinas e rede. Joia? Muito bem. Então, a gente vai ver que é comum, né? A gente já fez alguns testes com máquinas paralelas e a gente viu que é comum que tenha um indeterminismo na hora de executar, tá? Então, eu rodo lá com duas threads o meu código e hora ele demora um tempinho assim, hora demora um pouquinho mais, hora um pouquinho mais, hora um pouquinho menos. Então, tem uma variação nas minhas medições, né? Tem um indeterminismo. E por que que isso acontece? Bom, isso acontece por eventos externos, igual o SO, pode acontecer por causa do meu processador, mas também pode acontecer por causa da minha concorrência, né? Porque o sistema operacional vai escalonar diferente as threads, né? Vai colocar em núcleos de execução diferentes. Tá? E o que pode acontecer também é que volta e meia tem uma anomalia. Né? Então, estava todos os tempos aqui próximos e daqui a pouco foi um cara lá em cima, ó, um alto tempo de execução. Né? Opa, isso não é bom para os negócios. Tá? E, claro, essas anomalias e indeterminismo, elas são causadas por causa da complexidade que tem os sistemas computacionais. Tá? Então, só a gente pensar, né, que para a gente entender o processador, mais ou menos a gente vai precisar ali de 1 ano de aulas, né? Então, a gente já começa a ver como é complexo um sistema computacional, tá? Então, isso vai acontecer, essas anomalias, tá? Muito bem. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é tentar minimizar essas anomalias, minimizar esse indeterminismo, ou seja, reduzir ao máximo essa variabilidade. Tá? Eu quero que minhas medições sejam os mais próximas possíveis, bem agrupadinhas, tá? Ou seja, com baixa variabilidade. Legal. Então, a gente pode pensar, esse aqui é um tempo de execução, olha só que interessante. Eu executo a mesma aplicação várias vezes. Várias vezes. Então, eu executei 5 vezes, 10 vezes, 15, 20, 25, 30 vezes.
E olha só, as primeiras 4 medições, elas estão aqui em cima. Depois eu tenho esse comportamento, parece um ping-pong, né? Ó. Então, o tempo vai variando, ó, vai tendo essa variação. Parece que é quase que um batimento cardíaco aqui, né? Então, o que eu posso ter? Eu não sei, pode ser que nesse momento aqui o meu sistema operacional estava buscando atualizações. Pode ser que nesse momento aqui o meu Wi-Fi está detectando ver se tem novas redes, né? Então, eu posso ter essa variação, né, ao longo da execução. Agora, o que é importante? O importante é que se eu fizer uma medição apenas, posso chegar a resultados bem diferentes, olha só. Né? Então, pode ser que eu dê sorte e meço aqui, pode ser que eu dê sorte e meço aqui. Então, o que a gente quer durante um experimento? Tirar essa sorte, né, do caminho. A gente quer ter um entendimento do que está acontecendo nos experimentos. Tá? Então, se eu colocasse todos esses valores juntos, eu também não entenderia muito o que está acontecendo. Eu ia falar, olha, tem vários valores juntos aqui, eu não sei muito bem. Como eu coloquei ao longo da execução, eu começo a entender alguma coisa aqui que pode estar acontecendo. Tá? Então, isso é importante. Olhar os resultados, não é só obter os resultados e faça a média e pronto, apresenta a média. Não, não, não. É importante eu olhar os resultados que eu estou medindo. Tá? E aí, algumas ferramentas gráficas podem me ajudar. Tudo bem. Então, uma das coisas que eu posso dar uma olhada é o que está rodando na minha máquina, né? Então, olha só nesse exemplo aqui, tá? Esse daqui é o HTOP, né? Não sei se vocês já usaram HTOP. No Ubuntu, por exemplo, ele tem, né? No Linux. Tudo bem. Então, é normal que ele vai estar rodando um monte de coisas. Tá? Isso é comum. Tá? Por que é comum? Bom, isso daqui é comum porque é o SO executando as coisas. Tá? Agora é importante eu olhar algumas coisas. Quais são os usuários que estão executando? Né? Quantas threads estão em execução? Tá? Qual a carga de CPU está sendo utilizado? Então, tem como eu remover esse compis? Tem como eu remover algumas coisas aqui para melhorar o meu, né, reduzir a variabilidade, tá? Então, ó, a carga média é 0,72, não é nada bom, né? Eu consigo reduzir isso? Consigo reduzir talvez o consumo de memória, tá? Ah, olha só, né? Tem o Spotify rodando, o Chrome, sei lá mais o que, né? Então, o Compis, que é uma interface gráfica bem pesada, o Spotify aqui de novo, né? Daqui a pouco, ó, o TeamView, né? Então, tá rodando talvez o TeamView lá da Microsoft, Firefox, tem muita coisa aqui, né? Então, esse cenário aqui, eu vou ter variações enormes em cada vez que eu medir, tá? Porque depende, às vezes o Chrome está lá carregando uma página diferente, está recarregando, né? Deu timeout da página. Então, esse é um cenário horrível, tá? Então, eu quero olhar isso com mais atenção, tá? E quando a gente está falando de máquina, a gente pode pensar em dois cenários também, né? Eu posso estar na minha máquina ou eu posso estar com várias máquinas, com um cluster de máquinas, um arranjo de máquinas, tá? Então, vamos dar uma olhada em alguns cuidados, né? Quando a gente está em um único computador, tá? A gente tem que tomar cuidado para não executar num servidor virtualizado, né? Então, eu acesso o servidor do departamento e aquele servidor diz que tem 32 núcleos. Ai, que maravilha, não tem ninguém lá executando. Tá, mas pode ser que isso daqui seja uma máquina virtualizada, que está dentro de um outro computador com outras máquinas virtualizadas. E isso a gente não consegue observar com HTOP. Então, eu tenho que conhecer a máquina que eu estou executando. Tá? Eu tenho que realmente conhecer esse servidor, conhecer quem configura ele, quem que está
por trás dele, tá? Outra coisa, eu tenho que evitar executar em servidores que tem outras pessoas rodando também, outros usuários logados. Por quê? Eu não sei se aqueles usuários não vão começar a jogar tarefas para executar, tá? E eu vou tentar desligar qualquer fonte de interferência. Então, por exemplo, se eu vou rodar aqui na minha máquina local, o que eu iria tomar cuidado? Eu ia desligar o Wi-Fi, eu ia fechar todos os meus programas, eu ia executar no modo usuário, ou seja, lá na hora do Grub tá entrando, né? Eu vou tentar colocar no modo usuário, ou seja, ele não vai ter interface gráfica para me atrapalhar, né? Eu vou rodar o script e vou deixar ele rodando. Eu não vou ficar fazendo outras coisas no computador. Vou ficar escrevendo relatório. Não. Vou deixar ele rodando só, tá? Mais nada, tá? Eu vou desligar a atualização automática. Talvez eu vou desligar a rede se eu vou usar uma única máquina, tá? Então, eu vou tentar tirar todas essas fontes de interferência. Joia? Beleza. Quando eu estou em um cluster de máquinas, bom, não tem como desligar a rede, né? Mas muitas vezes eu tenho como entrar no modo usuário, né? Sem interface gráfica. Não preciso de interface gráfica, tá? Eu também vou tentar desligar as fontes de interferência. Eu não quero, sei lá, eu não vou deixar nem o top rodando, htop, nada, tá? Não, eu vou dar uma olhada em todas as máquinas se ninguém está logando naquelas máquinas, né? Então, eu vou deixar executando no laboratório de informática. Aí, daqui a pouco, eu viro as costas, o usuário senta e começa a fazer o trabalho dele de circuitos. Não, não vai dar certo. Tá? Novamente, servidores virtualizados, né? Eu não quero executar em servidores virtualizados. Ou seja, eu não quero executar na nuvem, né? A menos que meu experimento seja para nuvem, né? Se eu esteja fazendo pesquisa em computação em nuvem. Mas se não, eu não vou rodar na nuvem, tá? Muito bem. Idealmente, né, a gente vai tentar escolher máquinas iguais. Isso vai facilitar nosso entendimento, tá? Porque se cada máquina tiver um sistema operacional, cada máquina tiver uma quantidade de memória, uma quantidade de CPUs, uma não sei o quê, vai ser horrível eu entender o desempenho, tá? A minha análise vai ficar muito mais complexa, né? Idealmente, tá? Aí eu posso olhar também a rede, né? Porque se eu estou usando 4 máquinas, né, que estão ligadas num roteador, tá? Beleza, todas ligadas no roteador, mas esse roteador tem mais várias outras máquinas conectadas, pode ser que ele tá tendo muita comunicação dessas outras máquinas, né? Muita comunicação. E isso pode impactar a comunicação dentro daqui. Tá? Legal. Então, beleza, a gente já viu a aplicação e a gente já viu as máquinas. Vamos falar agora da definição do projeto experimental. Tá? Então, é importante a gente escolher as medições que a gente quer fazer, né? Então, a gente quer escolher também as métricas que a gente quer coletar. Quais métricas? Eu vou coletar o tempo, né? Quais fatores? Eu quero verificar o N, eu quero verificar o número de threads, eu quero variar o número de processadores, eu quero variar o número de X, Y, Z, né? E quais os níveis para cada um desses caras? Para cada um dos fatores? Define os níveis, tá? Então, isso é importante, tá? Então, se eu quero fazer uma análise de escalabilidade forte e fraca, então eu tenho que variar o número de threads e o número, a quantidade de dados de entrada. É o mínimo, né? Então, dependendo do que eu quero avaliar, eu vou ter um projeto de experimentos diferente. Se eu quero verificar a eficiência energética, eu vou ter que obter energia também, e aí eu posso variar o quê? Eu posso variar a frequência de operação da minha máquina. A frequência é importante para a energia. Então, né, seria importante eu fazer essa análise. Legal. Muito bem. Mais uma coisa que eu lembrei, né?
quando a gente está lá falando de máquina, a gente pode definir também o quê? Setar as threads em determinadas máquinas, em determinados processadores, tá? E a gente também pode definir o DVFS, o Dynamic Voltage Frequency Scaling, ou seja, os computadores modernos ficam mudando a frequência de operação. Eu posso definir uma frequência fixa de operação, quase sempre na BIOS da máquina. Tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá na BIOS e ver o que dá para se configurar. Tá? Com cuidado. Legal. Então, olhar as variáveis de resposta que a gente precisa. Eu preciso do tempo, eu preciso de energia, eu preciso do quê? Tá? Então, definir os fatores e alterar os valores possíveis. Maravilha. Muito bem, a gente já tinha falado bastante, né, do projeto de experimentos. Então, vamos falar agora da execução, tá? Da hora da execução dos experimentos. Tá? Então, assim, eu quero definir a quantidade de execuções que seja significativo para a minha medição. Quase sempre assim, ó, quanto mais, melhor. Se eu puder rodar 1 milhão de experimentos, de repetições para um mesmo experimento, é ótimo. Tá? Claro, eu vou tentar fazer isso através da geração de um script, eu não quero ficar dando enter toda hora, não é bem? Não é isso, né? Então, eu quero que enquanto eu estou dormindo, quando eu estou no fim de semana, tá lá rodando os experimentos. Tá? E aí, assim, toda vez que eu alterar o nível de um fator, eu vou executar N repetições. Eu alterei para outro nível, N repetições. Alterei outro nível, N repetições. E aí, claro, a gente vai usar a média, a gente vai usar desvio padrão, a gente vai usar toda a análise estatística que a gente tiver disponível em cima dessas N repetições. Tá? E, na verdade, a escolha desse N pode ser acompanhada, né, pode ser guiada por métricas estatísticas, por exemplo, o desvio padrão. Então, enquanto eu tenho desvio padrão alto, eu vou executar uma quantidade maior de N, né, até chegar no desvio padrão que é tolerável, né, de 1%, ótimo. Tá? Então, isso daqui pode ter realimentação com a estatística. A estatística vai analisar o que você tem e vai te sugerir mais experimentos. Você executa mais e ela vai te realimentando. Tudo bem. E aí a gente pode ter também o controle experimental, né? Então, o que seria esse controle experimental? Seria eu registrar todo o experimento que eu faço, tá? Então, seria eu ter o script e o resultado junto. Então, existem muitas ferramentas hoje em dia para fazer isso. Seria um research book, tá? Ou seja, eu digo qual o experimento que eu estou rodando, eu digo por que eu estou rodando ele, eu coloco todas as variáveis dele, ou seja, qual máquina, qual compilador, qual não sei o que lá, todos os fatores que eu estou testando e os resultados, tá? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que eu vou ter que registrar tudo isso, né? Então, assim, eu vou ter um cuidado maior antes e durante a execução dos experimentos, né? Para registrar tudo. Então, eu registro, talvez, qual que é a carga inicial da máquina, eu posso registrar várias coisas, né? Qual a versão do GCC e tudo mais. Então, o processo de investigação fica mais lento. Por outro lado, o que acontece? Vamos supor que eu rodei alguns testes hoje e outros amanhã. No meio tempo, o meu sistema operacional metido espertão foi lá e atualizou a versão do GCC. E pode ser que os resultados comecem a ficar bem diferentes. Se eu não começar a registrar tudo o que está acontecendo, eu não vou verificar isso, eu não vou conseguir entender isso. Né? Não, nem vi. Pode ser que hoje eu lembrei de desligar o Wi-Fi. Amanhã eu esqueço de desligar o Wi-Fi. E aí? Né? Então, se eu não registrar o estado da minha máquina o melhor possível, eu não vou conseguir entender, muitas vezes, os resultados diferentes que eu estou obtendo. Tá? Então, o que é interessante?
eu consigo ter mais informações para derivar minhas conclusões. A minha conclusão fica mais fácil, né? Eu não fico perdido. Ah, eu não sei o que aconteceu, a máquina mudou de ontem para hoje. O que mudou? Ah, não sei. Tá? E o que é interessante? Eu consigo replicar o meu experimento, eu consigo fazer ele de novo, de novo, de novo. Porque eu notei, por exemplo, que o GCC mudou. Então, eu vou voltar a versão. Eu tenho resultados parecidos. Eu mudo a versão do GCC. Olha aqui que interessante. Tá? Então, esse controle experimental é super na moda, né? Então, você quer ser um cara descolado um cientista descolado, você tem que fazer controle experimental, né? Não pode, tá? Não pode fazer lambança, tá? Tudo bem. Então, vamos chegar no checklist final, tá? Para gente, né, para gente encerrando essa aula. Tudo bem. Então, aqui. Então, assim, primeira coisa, aplicação paralela. Ela está correta? Tá? Ela algumas vezes retornou segfault. Opa, se ela fez isso, ela não está correta. É melhor eu assumir que ela tem um bug do que ignorar esse bug. Tá? Então, eu tenho que verificar a saída dela, eu tenho que verificar, fazer toda a verificação que a gente já conversou. Tá? Entrada. Qual o tamanho do dado de entrada? Tem um N que roda em menos de 10 segundos? Isso não vai ser muito bom. Né? Eu vou ter outros fatores externos que vão aumentar a variabilidade, percentualmente. Né? Eu tenho tamanhos variados de entrada. Quem que gerou esses valores? Eu gerei, eu olhei eles. Né? Então, se eu gerei dados aleatórios, né? Eu usei sempre a mesma semente nos experimentos, isso é importante. Tá? Nem sei o que é semente. Não, não, não. Então, volta para trás. Tá? Volte algumas casas e olhe como é a geração de números aleatórios que você fez. Tudo bem. E a máquina? Essa máquina é um servidor virtualizado? Tá? Então, você não tem controle dessa máquina. Hora vai dar um resultado péssimo, hora vai dar um resultado ótimo. Né? Então, isso daqui evite, a menos que sua pesquisa seja sobre virtualização. Tá? Estou usando no modo usuário? Não, eu estou rodando aqui escutando música. Péssima ideia. Tá? Legal. A máquina. Eu consigo usar a mesma máquina do início ao fim dos experimentos ou é uma máquina que está emprestada e eu só vou rodar metade dos experimentos? É péssimo, né? Eu tenho que rodar na mesma máquina, eu tenho que concluir meus experimentos, senão eu não vou conseguir analisar nada. Tá? Então, servidor virtualizado, usando o modo usuário. Eu isolei a minha máquina para que nenhum outro usuário utilize. Não, eu estou usando o servidor do departamento e volta e meia alguém loga lá e manda alguma coisa para executar. Não, péssimo, péssimo, péssimo. Tá? Então, eu posso tentar desligar as interferências, interface de rede, a rede e tudo mais. Tá? Tudo bem. O projeto experimental, então, definir quantas vezes eu vou executar. É importante a gente definir, né? Definir, eu vou executar 100 vezes os experimentos e calcular quanto tempo eu vou demorar. Né? Eu vou demorar 10 anos para executar? Não vai dar certo. Tá? Eu estou rodando outras coisas enquanto eu faço meus experimentos? Não, não posso. Tá? Qual versão do GCC? Qual flag de compilação? Qual SO? Então, é importante eu registrar tudo isso aqui num relatório, né? Num relatório do meu experimento. Junto com os resultados, eu ter todas essas informações. Muito bem. E aí eu vou terminar, então, com duas literaturas recomendadas, tá? A primeira é esse livro de 91, do Raj Jain, tá? The Art of Computer Systems Performance Analysis. Tá? Esse daqui, muito bom esse livro. Tá? Ele é um livro denso, né? Deve ter ali umas 400 páginas, que só conversa sobre projeto de experimentos. Tá? Então, nota, não adianta eu achar que em uma aula eu já sei tudo sobre isso. Não, é uma área inteira de pesquisa. Tá? E esse daqui é um segundo livro, tá? Measuring Computer Performance, ou seja, é análise, projeto de experimentos somente para medir desempenho computacional.
tá? É do David Liudian, né, de 2000, tá? Então, esses dois livros são recomendações fortes. Tá joia? Pessoal, era isso que eu tinha então para hoje. Joia, obrigado.